Vivemos em um período sem precedentes. De repente, o mundo parou. Tudo mudou. A prioridade passou a ser a saúde, o combate ao Covid-19 e um único olhar para o coletivo. Empatia, solidariedade, cidadania, cooperação serão valores essenciais para a retomada econômica do Brasil. E a união será a chave do sucesso para um novo recomeço. Agora é a hora de movimentar o comércio e a prestação de serviços. Para com isso, também aquecer a indústria. Vamos valorizar os produtos fabricados no Brasil para a geração de empregos. Você, cidadão brasileiro, tem um importante papel na recuperação da economia. O apoio aos pequenos negócios, ao empreendedor, ao empresário local, será fundamental para o momento da retomada. Ajude o comércio de Piracicaba. Prestigie o comércio do seu bairro. Compre de quem sempre esteve com você durante tantos anos. O momento é agora. O comércio, o serviço e a indústria são grandes geradores de empregos e renda. Com a valorização da nossa economia, escreveremos um novo capítulo na história. Juntos superaremos tudo isso. A CIP, Força do Empreendedorismo. Bom dia, é com muita alegria que estamos aqui novamente com mais uma live desse projeto maravilhoso do CME, né? Consumo, Corpo e Mente. Hoje nós vamos abordar um assunto maravilhoso com a Rosemarie, que é a mente, né? Esperamos muito desse encontro, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para a gente. Agradecemos, em nome do CME, a todas as ouvintes, agradeço às conselheiras, agradeço à equipe da CIP, equipe executiva, diretores e conselheiros, por prestigiar os nossos encontros, os nossos eventos, sendo que agora, nesse momento que nós estamos passando, continua sendo de forma virtual. O meu muito obrigado e gratidão a todas vocês e um ótimo dia. Seguimos com um vídeo de agradecimento do CME. Vai ter que ser de óculos. Bom dia! Bom dia a todas as pessoas que estão aqui com a gente. Bom dia por mais essa manhã maravilhosa de chuva aí. Eu sou Elaine Curiacos, conselheira do CME da CIP. E a gente tem muito prazer hoje em fazer a nossa segunda live Consumo, Corpo e Mente, relacionado ao nosso 11º Encontro da Mulher Empresária. Nessa segunda live, vamos conversar com uma das nossas convidadas, a Rosemarie, que é uma psicóloga fantástica, vai falar para a gente. Então, a gente agradece muito
Infelizmente, não vai dar para ser com aquele nosso caloroso abraço, aquele cafezinho da manhã gostoso, mas estamos aqui querendo passar muito conhecimento para vocês aí. A Rosemarie, ela é uma profissional que tem muita experiência, né? Ela trabalha com... Ela é psicóloga, psicoterapeuta e é especializada, gente, numa coisa fantástica chamada psicologia psicossomática. Depois ela vai explicar para a gente. E também com a terapia vibracional quântica integrativa, assunto do momento, fundamental para ajudar a gente a sair dessa fase difícil que estamos vivendo, né? Ela tem aí uma grande caminhada, muita experiência, excelentes resultados, tanto no consultório como nos cursos que ela faz, né? Fazia, né? Presencial, né, Rose? Nos cursos que ela faz em grupo aí, e palestras, enfim. Vocês vão aproveitar bastante, porque ela tem muita experiência. Nesse nosso novo momento, né, que nós estamos vivendo, com muitas incertezas, né, temos que mudar um pouco o nosso olhar. E sempre lembrar que tudo aquilo que a gente não cura, a gente pode estar somatizando no nosso corpo e transformando isso em doença. E a Rose vai falar isso pra gente. Então, Rose, bom dia, Rose, que está aqui com a gente. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Estou muito contente de estar aqui com vocês, de compartilhar esse momento com vocês e muito grata pelo convite. A gente vai começar falando um pouquinho do que é a psicossomática, né? A psicossomática é um olhar que a gente tem, terapeuticamente falando, para investigar quais os elementos emocionais que a gente soma no corpo. E a gente soma sem perceber, é um processo inconsciente, né? A gente percebe isso quando tem um arrepio, quando tem muita ansiedade, vai várias vezes ao banheiro, quando tem uma dor de cabeça inesperada, sem fundamento. Então, a gente vivencia essa soma emocional no nosso corpo físico inconscientemente. É uma coisa que a gente não controla, mas é possível cuidar. Isso, maravilha. Fala um pouquinho para nós sobre a física quântica, né? Essa questão vibracional, que é tão fundamental hoje. Nós somos seres energéticos, isso está mais que comprovado pela física quântica. Então, nós somos físico, mental, emocional e energético, né? Todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todas as nossas ações têm vibração. Uma música que a gente ouve, um filme que a gente assiste, um livro que a gente leia, tudo vibra. As informações que a gente vê na televisão, tudo vibra. Então, nós somos um corpo unificado que fazemos parte de um macrosistema e tudo tem vibração. Então, a ciência hoje está voltada para trabalhar esse aspecto vibracional terapeuticamente também, para a gente ter possibilidade de ter uma saúde melhor, bem-estar, estar bem conosco mesmo. É um complemento, ela integra as terapêuticas convencionais. São tratamentos distintos, mas que complementam as terapêuticas convencionais. Rose, nós podemos dizer, então, que nós temos crenças dentro de nós, por tudo que a gente viveu na nossa vida, desde que a gente está na barriga da mãe, nós vamos tendo crenças que a gente vai adquirindo. Com essas crenças, a gente vai fazendo conexões neurais, e essas conexões neurais, elas vão gerando em nós uma vibração. E essa vibração vai atrair situações para a minha vida. Posso dizer dessa forma? Que é como sintonizar um rádio, assim, se eu tiver com medo, nós estamos vivendo agora uma pandemia, e se nós sabemos que talvez você que está em casa tem problemas financeiros, está preocupada com tudo isso, mas assim, nós podemos dizer que a saúde emocional é fundamental para melhorar essa vibração nossa, para a gente achar a saída da nossa dificuldade, do nosso problema hoje? Com certeza. A gente fala que a gente entra em ressonância positiva ou negativa, tá? Para a física quântica não tem certo, errado, bom e mal, tem positivo e negativo, e tudo é informação.
Tudo é absolutamente informação vibracional. Se a gente fica muito focada num aspecto negativo, como desesperança, incerteza, medo, a gente fica vibrando nessa frequência e tem dificuldade de buscar e encontrar alternativas para sair, alcançar uma ressonância positiva. Quer dizer, situações que podem ajudar a gente a estar bem, a gente e quem está do lado da gente, porque tudo ressona, tá? Nada fica compactado. Então, nós podemos dizer que é muito importante nesse momento que você está vivendo essa pandemia, você poder pensar positivo, você poder sintonizar com coisas boas, para você ficar equilibrado emocionalmente e achar saída. Então, a saúde emocional, Rose, nesse momento é fundamental, não é? Através do contexto emocional, a gente pode alavancar tanto a frequência, se conectar, entrar em ressonância, tanto com a frequência negativa como a positiva. Se, por exemplo, essa pandemia impactou todo mundo em geral, e falando em mundo literalmente, Sim. né? Então, é quase que anormal, seria anormal passar por isso de uma forma tranquila e muito resiliente. Algum impacto ela causa, por melhor que a pessoa esteja. Se a gente fica pensando nos aspectos negativos, focando só nesse aspecto da pandemia, e tudo que veio junto com ela, né, inseguranças, medo, desemprego, sentimento de escassez, sentimento de perda, a gente não vai sair dela, mortes, né, perdas físicas e afetivas, a gente não vai sair delas. Então, o pensar positivo, vibrar numa frequência mais amorosa, mais iluminada, mais de bem-querer, fazendo com que o nosso humano se sobreponha às questões que a gente não pode lidar, porque o grande problema hoje, nessa pandemia, é que a gente está combatendo um inimigo invisível. A gente não tem como lidar com ele de uma forma concreta, né? Não é nem um machucado que a gente tem visão dele que possa ali fazer um curativo, né? Então, a gente vibra através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, e muita coisa aconteceu nesse período. Muitas pessoas, por causa do isolamento, passaram por situações, estamos passando por situações inusitadas. O marido dentro de casa, os filhos dentro de casa, as dificuldades financeiras, mas também a gente pode pensar nos aspectos positivos, o que esse estar todo mundo junto dentro de casa promove de bom. Quer dizer, todo mundo sentado na mesa para fazer uma refeição, sem falar de problema, agradecendo a refeição que está fazendo, agradecendo a companhia da família, dos filhos em geral. Vários aspectos positivos que vão vibrar de uma forma mais elevada, mais sutil, menos densa, e que vão alavancar possibilidades, né, de lidar com isso de uma forma menos sofrida. Maravilha. Nós queremos agradecer todo mundo que está chegando com a gente aí, que está junto de nós nessa live. Também gostaria de dizer que quem quiser fazer alguma pergunta, pode estar perguntando, que a Rose pode estar respondendo para vocês aí no nosso chat aí. Então, podem ir perguntando, que a gente está de olho aqui nas perguntas. Rose, o nosso tema, né, na verdade, ele é consumo corpo e mente. Como que a gente pode hoje, né, diante desse novo contexto, na verdade nós estamos sendo um novo humano, vivendo uma nova normalidade. Como que a gente pode equilibrar o consumo corpo e mente nesse novo contexto? O que você pode falar disso para a gente? Então, a gente passou algum tempo, muito tempo, nesses últimos anos, focando só, na maioria das vezes, os aspectos físicos. Como eu disse lá no início, a gente é físico, mental, emocional e energético. Então, cultivar também essa parte energética e ter o cuidado emocional pode fazer toda a diferença para o não adoecer. No contexto do consumo,
as reflexões que a gente foi capaz de fazer nesse período de isolamento tendem a perdurar após tudo isso passar de uma forma mais positiva, porque a gente passa a compreender que não precisa de tanto, né? O suficiente é bom e o suficiente é diferente para cada um, considerando isso. Mas tudo que a gente pode hoje fazer e pode ainda, a partir de agora, transformar do negativo em positivo, vai permitir uma maior possibilidade de qualidade de vida e de saúde no contexto unificado. A introspecção é muito importante nesse momento, né? Estão me vendo bem? Estamos vivendo, nós estamos vendo você virada aí. Se der para virar a câmera, vai ser bom. Você ficou torta. Aí, ótimo, tá ótimo. Agora sim. Rose, dentro disso que você está falando, nós podemos dizer que tudo começa dentro de nós e que tudo, de bom e de ruim, a gente pode estar resolvendo dentro de nós, né? Esse momento de introspecção é buscar a força, a coragem, buscar a sabedoria, buscar as respostas dentro de nós, né? Isso nos preencher mesmo da nossa sabedoria divina, né? Porque parece que a gente está sempre buscando fora aquilo que está dentro. É isso que você está... É mais ou menos isso que você está falando? Isso eu estou tentando explicar, exatamente. Nós vivemos muito tempo para fora, para o externo, para o que pode ser visto pelo outro, e a gente se distancia da gente mesmo, deixa de se encontrar conosco mesmo. Então, o que vale como dica nesse momento, tão apropriado para fazer essa introspecção, é dar a parada necessária para se reconhecer quais são os meus sentimentos, como eu estou vivendo isso, o que eu posso melhorar dentro de mim para ser melhor para mim, para as pessoas que eu amo e para o mundo. Então, parar 5 minutinhos por dia, reservar esse tempo para você. Contatar sua criança interior é muito importante, fazer uma respiração lenta e profunda, às vezes ouvindo uma musiquinha suave, tranquila, que possa aquietar o coração para perceber o que está ocorrendo dentro de si. Né? É uma maneira de você se perceber e alavancar o seu melhor, deixar que o seu melhor venha à tona. Né? A gente fazendo essa parada, acalmando internamente, fazendo essas reflexões, a gente permite que a nossa mente trabalhe a nosso favor e busque alternativas que possam nos ajudar nas demandas do dia a dia, na nossa rotina, nos nossos problemas, né? Tem outros aspectos também, a gente pode, e a internet, a gente também pode usar o que tem de positivo na internet, como a gente está fazendo agora, fazer uma aula de yoga, fazer uma meditação, ouvir uma música com uma frequência para diminuir a ansiedade, por exemplo, para alavancar a alegria, pode buscar dentro de si uma potencialidade de desenvolver alguma coisa mesmo dentro de casa, enfim, uma infinidade de atividades que a gente pode fazer que tem que ser prazerosas para dar certo, né? Você tem que gostar daquilo, se identificar com aquilo, para ampliar a possibilidade, potencializar o que de bom você pode oferecer para si e para o mundo ao redor, o seu universo ao redor. Talvez assim, a pessoa que está em casa ouvindo, ela fala assim, mas como que eu vou parar, respirar, se a minha cabeça está mil, eu não consigo, estou preocupada com as contas para pagar, né? Logo começou a pandemia, eu também sou autônoma, a gente teve todo um tranco aí na nossa vida, eu só trabalho presencial, né? Então, ter que mudar tudo isso de repente, nós tivemos que lidar com o novo de repente, né? Todo mundo teve que ser rápido. E aí, essa questão de parar, de respirar, de olhar para dentro de si, de olhar para essa criança ferida que nós temos, curar essa criança,
É uma questão de treino, né, Rose? Porque eu vejo assim, a primeira vez que eu fiz, a minha cabeça estava a mil, é difícil você meditar, é difícil você rezar, é difícil você respirar. Só que conforme você for treinando, você vai melhorando isso, não é assim? É, sim, a prática leva à perfeição, só que é uma escolha, né, Elaine? Quando a gente escolhe fazer alguma coisa em benefício próprio, tá, e que por ressonância alcança o outro, a gente está tendo que se comprometer com essa escolha para ela ter bons resultados. Eu tenho sempre uma regrinha de três, meus pacientes conhecem essa regrinha muito bem, né? Que é conhecer, sentir, compreender e realizar. Quando a gente tem uma informação, como todas as informações sobre os cuidados relacionados à pandemia, vamos focar na pandemia porque ela é um bom exemplo, né? Sim. Só ter a informação não ajuda em nada, Sim. né? É A só gente conhecimento. é só conhecimento. O que a gente faz com isso? Se a gente tentar modificar um padrão de atitude interna e externa, sem sentir e compreender, quando acabar a pandemia, ou vai acontecer o que aconteceu agora há pouco. A gente estava numa zona laranja, né? E voltou para a zona vermelha. O que aconteceu? Tudo que a gente vivenciou só no conhecimento, né, só no conhecer, não valeu de nada, porque a gente não sentiu e não compreendeu o significado disso, o quanto a gente pode ficar muito mais comprometida em termos de saúde em geral, se a gente não sentir e compreender o quanto preocupante é lidar com essa questão do vírus, do Covid-19. Então, maior consciência sobre si e relacionado ao outro, de contaminação, de manter distanciamento, enfim, todas as recomendações, compreendendo que isso tem um motivo, tem uma causa, tem um porquê, a gente consegue transformar alguma coisa dentro da gente. E vai levar para a vida depois dessa pandemia. Né? Se preservar ou não ter umas atitudes que reconhecidamente nos fazem mal, né? Consumo exagerado é uma das causas, uma das consequências desse movimento cheio de informação. A gente recebe informação muito rápido hoje em dia e não digere, não sente, não compreende. Então precisa consumir para preencher um vazio interno. A gente tem a oportunidade, com essas reflexões, com essa interiorização, de perceber que a gente não precisa de tanto e que os sentimentos são mais valiosos do que as posses. Isso é mais que um discurso. Maravilhoso. Então, complementando, como é uma escolha fazer parar um pouquinho no dia a dia, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar dos medos, vai permitir que a gente vivencie melhor todo esse contexto de negativo na vida da gente, né? É na parada que a gente vê possibilidades, descobre caminhos, reencontra afetividade, se preenche de afeto, alavanca a autoestima, né? É nessa parada, é justamente nessa parada, nesses 5 minutinhos por dia, seja agora, ou seja depois, na continuidade da vida, ter isso como um ritual de remédio. Um remédio, né? Um remedinho diário, exatamente. Para mim funciona como um remedinho diário mesmo. Parar, rezar, meditar, é esse remédio para ficar bem em Eles paz. nos alimentam, nos nutre energeticamente, né? A gente estava falando das vibrações. Isso vai vibrar em nós uma frequência mais sutil, mais elevada. A gente estava falando do funcionamento cerebral. Quando a gente medita, e tem os problemas vão tomando conta da vida da gente, as sinapses, que é a comunicação do cérebro com todos os nossos corpos,
elas ficam interrompidas, é como se desse um nozinho ali, e a gente não consegue enxergar soluções para a vida, alternativas, resolver um problema, executar uma tarefa mais exigente. Quando a gente medita, por exemplo, ou faz um tai chi, uma yoga, alguma coisa que te traga para dentro, uma aplicação de reiki, são várias, inúmeras, infinitas as possibilidades da gente sutilizar a nossa energia. Esses nozinhos se desfazem, então a gente tem mais foco, tem mais harmonia dentro de si, percebe o que está bom, o que não está bom, o que a gente pode fazer para melhorar. É esse o ganho da introspecção, é esse o ganho da interiorização. Então, vale a pena fazer um esforço e praticar no dia a dia, colocar isso como prática diária, como um remedinho, como você disse. Exatamente. Agora, também, muitas vezes, Rose, a gente se vicia, eu acho que essa é a palavra, a reclamar, né? Então, assim, é uma escolha, como você falou. Eu posso continuar reclamando de tudo e ficar numa posição de vítima, ou eu posso ser autorresponsável pela minha vida. Então eu vejo assim que às vezes as pessoas têm como hábito reclamar, e não é uma coisa consciente, ela vai fazendo tanto que ela se vicia a reclamar. Então eu acho que é muito importante a gente ter essa autorresponsabilidade, assumir a nossa vida, não é mesmo? É justamente isso. Quando a gente assume o papel de vítima e só reclama, a gente não encontra alternativas, ela fica ali na frequência da reclamação, né? Se você porque quem manda na gente, na realidade, é o nosso inconsciente. Mas se a gente conscientemente escolhe mudar essa frequência, ter um olhar mais para a vida, cada vez que a gente tiver uma situação de reclamar, fizer uma perguntinha: o que eu posso fazer para melhorar isso? Isso depende de mim ou não depende de mim? No que depende de mim, o que eu posso fazer? Conscientemente mudar o padrão vibratório, né? Porque o reclamar ressona com frequências muito densas, muito negativas, né? Nós temos aqui dois comentários. É uma mudança consciente de pensamento, a partir do pensamento. Quer dizer, mudar o comportamento, se responsabilizar e ter uma vida melhor, né, Rose? Nós temos aqui. Se comprometer com quem entende que seja melhor para si, que alavanque aspectos positivos na vida. Nós temos dois comentários aqui do Instagram. Rê Camargo está dizendo: realmente o aprendizado de todo esse momento é viver com o necessário, que é suficiente. E também a Renata dizendo: os sentimentos são valiosos, são mais valiosos do que as posses. Perfeito isso que você falou. Então, realmente você quer comentar alguma coisa sobre isso? Então, é óbvio que os sentimentos são mais valiosos, porque a gente não gasta nada, né? E quanto mais a gente dá, mais a gente é suprida de bons sentimentos, né? A gente estava conversando outro dia e se deparou com a importância das trocas afetivas dentro de casa, do compartilhar dentro de casa, né? De como é bom fazer junto, de fazer uma comidinha junto, de assistir um filme junto, de fazer uma tarefa juntos, e isso vai liberando sentimentos que às vezes ficaram abafados no dia a dia, na correria. Então, ver o que tem de positivo nisso, não ficar só reclamando que não pode sair de casa, que não pode ver ninguém, que não pode abraçar ninguém. Ver o que tem de positivo no estar ali, o que pode brotar ali de bom através de sentimentos, né? Sentimentos de amorosidade, de carinho, de atenção, de respeito, começa dentro de casa. E ouvir o outro também, porque no dia a dia, num padrão anterior à pandemia, a gente não tinha nem tempo, não olhava e não ouvia. A gente tem a oportunidade de ouvir e de falar, o que é muito importante. Isso, muito legal. Eu já estava só indo, né, Rose? Não parava, estava só indo. Exatamente.
E o que uma coisa assim que eu percebo que a nossa empresária aqui que está ouvindo a gente, né? O nosso negócio, ele tem a nossa cara, ele tem como você está por dentro, como você está na sua casa, como você está nos seus relacionamentos, o seu negócio vai ser assim também, né? Então é muito importante que tudo comece dentro de nós. Quando a gente se equilibra, a gente melhora, a gente também vai levar essa energia para o negócio e vai fazer o negócio se equilibrar e deslanchar e ser cada vez melhor, não é isso, Rose? Você já passou pela situação, ou algumas, a gente sempre passa por isso, mas antes não percebia. Já passou pela situação que às vezes você sai de casa preocupada ou brava com alguma coisa, insatisfeita com alguma coisa, ou por um motivo ou outro dormiu mal, alguma coisa nesse sentido, e vai para o supermercado, a caixa do supermercado está mal-humorada, você pergunta alguma coisa, a pessoa não responde, daí alguém atravessa você na frente do seu carro na rua, daí você sem querer vai e bate a mão, machuca, né? A gente sai nesse estado numa vibração negativa, densa. Se você faz a introspecção, se acalma internamente, né? Se dá um comando internamente de relaxamento. Quando você sai de casa, você vai estar sorrindo mais, Sim. vai estar numa vibração mais leve, a caixa do supermercado vai ser mais solista, ninguém vai atravessar na sua frente, na frente do seu carro, te obrigando a fazer uma manobra inesperada, e se acontecer, você não vai ficar brava, você vai compreender que talvez aquela pessoa não esteja num bom momento, quer dizer, tudo muda. Sim, mas exatamente. É a partir da sua escolha de também mudar de dentro para fora. Sim. E isso acontece no relacionamento, né? Eu trabalho com relacionamento, a gente vê que é assim, se você só critica seu companheiro, é isso que você vai receber de volta, né? É uma troca de energética negativa. Então é muito importante praticar o elogio também, né? Poder elogiar, isso tudo faz a gente crescer. Agora, eu tenho visto notícias aí, né? Voltando no nosso tema aí, consumo, corpo e mente, esses dias eu vi um moço que ele é solteiro, e ele comprou um berço, então ele não é casado, não tem ninguém grávida na família, e ele viu lá o berço, estava em promoção, ele comprou. Então, assim, muitas vezes a pessoa está num desequilíbrio tão grande que ela entra nesse consumo como uma forma de suprir um vazio. Você acha, Rose, que ainda hoje existe preconceito das pessoas procurarem ajuda quando ela percebe que ela está fazendo coisas como essa, que não faz sentido, né? Que está saindo fora do controle dela? Buscar uma ajuda terapêutica ainda é preconceito hoje? Você acha que as pessoas têm buscado mais? Porque é tão importante essa ajuda, né? Infelizmente, sim, porque a gente vem de uma cultura que tinha as psicoterapias só para loucos, né? Mas, felizmente, também tem uma compreensão maior hoje em dia de que várias possibilidades de melhora de bem-estar e de saúde psicoemocional através da terapia. São inúmeras terapias, inúmeras abordagens terapêuticas que podem ajudar a pessoa a sair de uma compulsão, por exemplo, de sair de uma síndrome de pânico, de uma ansiedade, de lidar com os próprios medos, como lidar melhor com as suas demandas pessoais. Voltando para a psicossomática, o mesmo evento tem diferentes impactos em diferentes pessoas. Então, o mesmo evento não vai atacar o estômago de todo mundo. Para um vai dar dor de cabeça, o outro dor no dedinho do pé, enfim. Nós somos pessoas diferentes, com capacidade receptiva diferente, lidamos diferentemente até com problemas similares. E a psicoterapia ajuda a investigar o que promove o desequilíbrio, né? E ajuda a gente a encontrar um ponto de equilíbrio que nos permita viver uma vida mais saudável, mais tranquila, mais prazerosa, é o que todo mundo busca, né? Mas, infelizmente, ainda há muito preconceito nesse sentido. Quando a gente busca a psicoterapia, querendo se conhecer melhor, a gente vai ter mais consciência e fazer escolhas melhores, não é, Rose?
Então, vai alavancar possibilidades melhores de estar bem consigo mesmo e bem com a vida que você tem. Cuidando, não é sem problemas, né? Mas sabendo, confrontando os problemas, sabendo melhor lidar com eles. A psicoterapia, ela não dá receita de bolo, ela ajuda o paciente a encontrar um próprio caminho e um caminho que seja satisfatório, que seja mais prazeroso, né? Que saiba contornar ou superar os obstáculos de mais frente com menos sofrimento e com menos, né, emocionais. A gente consegue, inclusive, nessas compulsões de comprar, de tentar, né, suprir esse vazio interno, a gente vai controlando isso melhor, porque, como você falou, não tem receita de bolo, mas quando a pessoa se conhece, sabe como ela funciona, ela vai lidar melhor com ela mesma, não é isso? Então, nesse campo investigativo, o paciente passa a perceber o que está faltando e o que ele pode fazer para trazer isso de volta para dentro dele, seja uma situação, uma busca de um emprego melhor, como a gente soma, quando está numa relação insatisfatória, quando não sabe lidar com medo, quando o trabalho que executa é um trabalho doloroso, né? A terapia pode alavancar isso, uma relacionamento marido e mulher com dificuldade, pode alavancar a possibilidade de melhorar a qualidade das relações. Agora, tem a diferença de quando são psicopatologias graves, aí precisa da ajuda do psiquiatra, tá? A psicoterapia, com psicólogo ou com psicoterapeutas em geral, ela pode caminhar sozinha. Agora, psicopatologias graves precisam do psiquiatra, tá? E também precisam da psicoterapia. Só o medicamento não resolve. Eu falo que a gente cuida das questões existenciais, né? O medicamento supre a química ali que está faltando no cérebro, mas a psicoterapia trabalha com as questões existenciais. Porque tudo começa dentro de nós. Das demandas de cada um. Então, as dificuldades de lidar com as situações do dia a dia, né? Com toda uma carga que a gente traz, e às vezes de crenças muito negativas que vêm desde a infância. Então, a psicoterapia permite fazer esse caminho de volta, né? Observar o que aconteceu lá e deixar de vibrar aqui no presente, seja em qualquer idade. O pessoal está dizendo aqui que é muito importante olhar para o positivo, a Eliana está falando, autoconhecimento e equilíbrio, que é tudo que você tem falado aí, a importância de se conhecer para conseguir se equilibrar, né? A gente falando aqui, deixa eu ver o que mais, autoconhecimento é a chave para a felicidade. Bom, é isso mesmo, né? É tudo que a Rose está falando. É assim... Agora, imaginando que nós estamos falando aí com as nossas empresárias que têm seus negócios, né? Aqui, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre comparação, Rose, né? Tudo aqui no improviso, viu, gente? Comparação, a pessoa fica se comparando com a outra, né? Então, eu vou olhar o meu negócio, vou olhar o negócio da outra, e vou sempre achar que o meu tá ruim, ou que a outra pessoa tem sorte. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Como funciona quando eu fico me comparando? A gente vai voltar de novo para a questão da introspecção. Quando a gente está olhando muito para fora, a gente olha pouco para dentro, né? E se a gente olha pouco para dentro, a gente não vê as inúmeras possibilidades de realizar aquilo que ela está vendo fora, às vezes até melhor, ou aquilo é bom para o outro e não é bom para si. Às vezes você imagina que o que você está vendo fora é maravilhoso para você, né? E se você vive na angústia de não alcançar aquilo, você deixa de possibilitar alavancar alguma coisa que seja até melhor para você. O importante de ser menor ou maior do que o outro, de ser mais grandioso, digamos assim. Às vezes o menos para você é mais do que é para o outro. Então, olhar para fora não satisfaz, olhar para fora só diminui a autoestima, vibra invejas, preconceitos,
tudo que impede que a gente encontre dentro de si mesmo possibilidades de realizar sonhos, de construir mecanismos que te façam realmente satisfeita e de bem consigo mesma. Então, a gente sempre está voltando para a introspecção, tá? Olhar para fora em demasiado não leva a gente a lugar nenhum. Tem talento para depois olhar para fora com mais consciência de si e entender se aquilo é ou não bom para você. Você pode ter um modelo, você pode ter uma admiração, né? Uma inspiração, né? Que tenha uma ressonância positiva, né? Sim. Porque a gente percebe que às vezes as pessoas se perdem um pouquinho nisso, né? Então, quando você foca e olha para a sua vida, cada um tem um perfil, cada um tem valores diferentes e cada um tem o seu tempo também, né? Então, isso é muito importante a gente respeitar o nosso tempo, né? Eu acho que tudo depende do seu momento, claro, e da escolha que você pode fazer para si mesmo, né? Se você passa feito um canhão pela vida, você não está absorvendo nada, e se você se depara com alguma coisa boa para você, você nem percebe, você não ouve o outro, você não compartilha com o outro, as relações são de troca e as relações são projetivas. O que a gente vê de admirável no outro, que ressalta aos olhos, está dentro da gente, tá? E o negativo também. Então, se a gente começar, isso é essencial, olhar para dentro, para conseguir olhar para fora de uma forma mais respeitosa, amorosa, pode possibilitar realizações, alcance de objetivos, determinação, comprometimento, a partir da compreensão de quem você é e de qual o seu papel no mundo. E a gente exerce muitos papéis, né? De esposa, de mãe, de trabalhadora, seja em que área for, de amiga, de vizinho. Então, se a gente conseguir ter esse espacinho para se compreender e considerar que a vida é muito mais que os problemas que existem no entorno, embora eles existam sim, a gente vai confrontar isso de uma forma menos sofrida e vai sair da ressonância negativa, da reclamação, da impossibilidade, do medo. Medo paralisa, medo alimenta medo, né? Ele tem uma vibração muito intensa. Então, ter uma prática, se não for a meditação, por exemplo, pode ser uma prática de oração, que é a mesma coisa, é um tipo de meditação. Quer dizer, tem inúmeras maneiras de você alavancar alguma coisa positiva de dentro para fora, e isso vai se refletir na vida. Tem até um comentário aqui que alguém falou, né? Que quando a mulher está bem, está fortalecida, ela consegue alavancar seu negócio e principalmente ajudar todos ao seu redor, filhos, maridos e tal. A gente pode dizer, Rose, que quando eu estou reclamando muito dos meus colaboradores dentro do meu negócio, ou do marido, dos filhos, todas essas reclamações que eu estou fazendo podem estar muito ligadas ao que eu tenho dentro de mim e não estou olhando, não estou arrumando e não estou tendo consciência. Só está ligado. A gente, como eu acabei de dizer, a gente projeta para fora o que a gente tem dentro e pode ser bom ou pode ser ruim, ou na questão do positivo e do negativo, né? Já que a gente não considera bom e mal. A gente está liberando frequência positiva ou negativa. Se você está insatisfeita consigo mesma, está alimentando só pensamentos negativos e tendo atitudes negativas, você está refletindo o que você tem por dentro. Então, novamente, é uma escolha de querer mudar esse aspecto. E acaba sendo mais fácil falar do outro do que olhar para mim. Fazer o exercício de respeitar o outro, fazer o exercício de abordar educadamente o outro, mesmo chamando atenção, fazer o exercício de considerar a demanda do outro também, né? Por que essa pessoa está assim? Por que ela está negligente?
sempre procurar de alguma forma compreender e, óbvio, eu sempre falo que a compaixão começa na gente. Então, se a gente está sendo agredida, se a gente está sendo maltratada, desrespeitada, a gente tem que se posicionar, sim. Não é ser boazinha, não. Mas não de uma forma absolutamente agressiva. Uma forma de compreender todo o contexto, né? E trabalhar no sentido de trazer alguma coisa de positivo, mesmo naquela situação mais complicada, mais sofrida, mais dolorosa. Eu queria complementar, Elaine, nesse período todo, a gente está vivendo as defesas clássicas de perda, de luto. A gente está de luto pelo combatendo esse inimigo invisível, a gente está de luto politicamente, seja sem ideologias, mas a gente está num momento difícil, a gente está de luto mesmo que você esteja com o seu negócio, tenha a possibilidade de dar continuidade ao seu negócio, a gente fica de luto pelas pessoas que estão com dificuldades, a gente fica de luto porque a gente está perdendo qualidade ali de alguma coisa, está com esse sentimento. Então, tem 5 fases de perdas que inconscientemente a gente, que são defesas, né, emocionais, que a gente vibra, que é a negação. Todo mundo, diante de um diagnóstico ruim, seja ele qual for, tende a negar. Isso é uma defesa inconsciente. A gente passa por raiva, a gente tenta fazer uma barganha, fazer alguma coisa que possa modificar isso, a gente se entristece, se deprime, até aceitar uma condição que possa alavancar alguma coisa de melhor, mesmo num contexto ruim. E essas fases, elas não têm uma regrinha básica, elas não seguem em sequência e se misturam. Então, ser não complacente, mas paciente consigo mesmo nesse momento, também é importante. Saber que nós somos humanos e dentro da nossa humanidade a gente tem nuances, né, que vibram com frequências diferentes, mas consciente disso a gente pode mudar, transformar, transmutar. Ou seja, né, o equilíbrio entre sair da zona de conforto, não ficar parada, correr atrás e realmente inovar, mas ao mesmo tempo respeitar você, né, os seus limites e devagar, passo a passo, para também não exigir demais. Exatamente isso. Reconhecer os próprios limites sem deixar de reconhecer suas possibilidades, potencialidades para encarar as demandas, né? Se cobrar tanto também, né? E assim tem aquela frase que fala, feito é melhor que perfeito. Então comece, dê o primeiro passo, não se cobre tanto, né? Primeiro passo, tudo, né? Rose, tá uma delícia conversar com você, inclusive temos elogios aqui, né? Gratidão pelo conhecimento compartilhado, conteúdo, dizendo que você é top. Só que nós estamos chegando praticamente e temos os últimos minutos. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa vibração que você falou, sobre essa terapia vibracional, quanto que você pode casar com a terapia tradicional, aí a psicoterapia que você já faz. Fala um pouquinho disso para a gente. Então, são tratamentos distintos, né? Psicoterapia e terapia integrativa complementar. Dentro das terapias integrativas complementares, a gente tem uma gama de possibilidades. As terapias vibracionais, como Reiki, Best, são tantas as terapias, né? A própria meditação, yoga, tudo que muda o padrão vibratório está dentro do contexto vibracional. Hoje até o sistema de saúde aceita, por exemplo, uma terapia Reiki porque ela realmente acalma, ela permite introspecção e alavanca possibilidades de resultados melhores nos tratamentos convencionais, por isso que elas são complementares. Hoje em dia a gente tem
vários tipos de florais, a gente tem vários tipos de frequenciais, que eu falo que são os upgrades dos florais. Tem tem acupuntura, que também é vibracional, tem, nossa, uma gama, tem massoterapias que são vibracionais. Tudo Sim. que muda o nosso padrão vibratório alavanca bem-estar e melhora a nossa qualidade de saúde, tá? Mas elas são complementares, tá? Elas Maravilha. não junto, mas são Exatamente. independentes. Depende muito do momento de cada um, do que cada um está precisando, né, Rose? E aí... Não só de cada um, Elaine, do perfil de cada um. Às vezes a pessoa aceita um tipo de abordagem terapêutica e não aceita outra. A gente tem que olhar para quem a gente está se propondo a cuidar naquele momento. Aquilo que realmente faz sentido para quem recebe, né? Porque eu acho que cada um, como você falou, tem inúmeras terapias, tem inúmeras formas da pessoa buscar ajuda. O que ela precisa é querer buscar essa ajuda e encontrar o melhor caminho para ela. Pode ser que uma coisa que é muito bom para mim pode não ser para você e vice-versa, né? Então a gente tem que buscar aquilo que faz sentido e que a gente consegue ressignificar nossas crenças e mudar essa vibração, esse pensamento e alavancar a nossa vida. Maravilha, eu queria que você fosse deixando para nós aí um recado final para todo mundo que está nos ouvindo. Rose, tem bastante comentário aqui dizendo que a live está ótima, que o bate-papo é muito bom, dando parabéns para você aí, live maravilhosa. Muito obrigada para todos que estão comentando, obrigada para todos que estão com a gente aqui até o fim. E eu gostaria, Rose, que você deixasse um recado final, né? Nesse tempo difícil, mas que ninguém possa, que todo mundo possa realmente olhar para o seu lado emocional. O que mais eu posso dizer, porque os assuntos são muito amplos, a gente só deu uma pincelada aqui, mas o que eu posso dizer para deixar mesmo no coração de todos é que não percam a fé, não percam a confiança, mesmo que seja só em si mesmo, né? E dê esse espacinho pequeno no dia a dia para descobrir o que te faz bem e como você pode se alimentar de alguma coisa boa a partir de dentro de si. Essa é a dica que eu vou deixar. É um exercício diário. Ou seja, tudo está dentro de nós, nós somos uma pessoa importante, de valor, e precisamos buscar isso lá dentro para se sentir realmente poderosa e melhorar a nossa vida e o nosso negócio. Perfeitamente, perfeitamente. Rose, maravilha, muito obrigada. Muito obrigada. Com certeza você acrescentou muito, viu? E pena que o nosso tempo é curto. Sim. E vamos ver se a gente tem outras oportunidades de trazer mais focadamente e amplamente os assuntos, as questões. Com certeza. Eu queria aqui agradecer todos que estiveram com a gente, agradecer essa maravilhosa profissional, a Rose, que compartilhou o conhecimento dela com a gente, Cicobi, que patrocina esse nosso encontro, todas as conselheiras que estão aí com a gente, essa equipe da CIP maravilhosa, que está sempre aí dando todo o suporte que a gente precisa, e dizer que eu tenho aqui um presente para você, Rose, que nós vamos estar entregando em mãos. Esse presente é um mimo nosso para demonstrar toda a nossa gratidão a você por ter estado aqui com a gente, disponibilizando seu tempo, seu conhecimento. Então, a gente vai fazer chegar até você. Muito obrigada. Fique com Deus. Vou receber com muito carinho. Muita gratidão, Elaine, gratidão à CIP, o Conselho da Mulher Empresária. Muito obrigada. Obrigada, e todas vocês que estiverem com a gente, fiquem com Deus, boa sorte aí no seu negócio. Estamos juntas, e juntas somos mais fortes. Vamos lá, sempre para frente e para cima. Todo mundo. Um beijo, tchau, tchau. Beijo.